Estamos iniciando essa live do dia 6 de julho de 2020 e o título dessa live é Os óvulos não correm atrás dos espermatozoides e o que isso significa em termos de psiquismo e comportamento humano. Pois bem, gente, eu acho super interessante a gente perceber a conexão, a correspondência e o alinhamento da nossa biologia com a nossa psicologia. E aí a nossa psicologia a gente inclui cultura, comportamento e conteúdos inconscientes. Um monte de gente querida entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Beijo para todo mundo. Meu marido lindo, tô acenando para você também. Então, olha só, Jussara, tava com saudade de você. Então, olha só, gente, eu acho essa frase bem interessante. Se a gente parar para pensar, vamos primeiro analisar o comportamento dessas células reprodutivas nossas. O óvulo, ele não fica paradão lá, pasmacento, esperando o espermatozoide de Deus aparecer e romper ele não, tá? Inclusive aquele raciocínio que a gente aprende de biologia no primeiro grau na escolinha, tá errado. Desde a década de 90 que a galera já tem certeza que não é daquele jeito. É igual quando a gente aprende na história do Brasil que o Pedro Alves Cabral veio passeando assim e puf, caiu no Brasil coincidentemente. Outra mentira que conta pra gente no primeiro grau também. Então a verdade da biologia, e é importante a gente estar a par dessa verdade, porque essa verdade sim, ela é alinhada, ela é correspondente ao que eu quero chegar em termos de psicologia de comportamento aqui hoje, nesse raciocínio nosso, para nos ajudar a nos alinhar, a ter consciência, a ter lucidez da nossa verdade humana e do que a gente está afim, do que a gente está disponível, do que a gente está bloqueado, porque é legal a gente saber nossas potencialidades e nossas limitações, porque essa lucidez, ela nos torna mais assertivos na vida. E é para isso que eu gosto de bater esse papo aqui. E eu tento sempre responder, quando possível, perguntas, tá? A gente tem que terminar antes das 10 porque é um compromisso, assim, com o time nosso de descanso à noite. Pois bem, o óvulo não fica paradão pasmacento. Ele faz um pequeno movimento em termos assim físicos, espacial, porque ele sai, imagina assim, ó, o órgão reprodutivo da mulher ele parece uma carinha assim, como se fosse um V com uma voltinha, né? Então ele sai lá da pontinha lá do ovário e entra nas trompas de falópio. Ele caminha alguns centímetros, ok? Mas para ele fazer essa caminhada, ele começou a ser produzido quando a mãe foi estava dentro da barriga da própria mãe. Então, assim, as mulheres, quando elas são fecundadas, começa a fazer a divisão celular, já começa a preparação. Daí dá para você entender que o óvulo que a mulher libera, ela libera só um por mês. Só que ele foi preparado ao longo de muitos anos. E esse óvulo, ele é infinitas vezes maior do que o espermatozoide. Ah, detalhe, o óvulo é a célula humana maior que existe no corpo da mulher. A maior célula que tem no nosso corpo é o óvulo, tá? Ele, assim, quase que você vê a olho nu esse óvulo. Aliás, não tenho certeza, talvez até veja a olho nu. E então ele faz um pequeno movimento espacial, mas ele faz o que, gente? Para e pensa o que ele faz antes desse pequeno movimento de centímetros. Ele faz um movimento interno. Ele é uma célula extremamente complexa, uma célula gigantesca, uma célula que quando recebe uma outra célula que é a espermatozoide, que é a menor, ao contrário do óvulo, ela é a menor célula e tá tudo certo. Não se trata aqui de qualificar não, tá? Só é diferente, porque tem vantagem e desvantagem em ambas as diferenças. Mas o espermatozoide, ao contrário do óvulo, ele é a menor célula que existe no corpo do homem. Então, o óvulo, ele ficou se preparando 18 anos, 20 anos, 40 anos, né? De acordo com o momento que ele é liberado, ele se preparou aqueles anos todos até ele ser liberado. E aí, ele é o sucesso total, né? Quando ele é fecundado, digamos assim, ele é fecundado
por uma outra célula que é a menor, que é produzida diariamente no saco dos homens, no escroto, né? Ninguém fica falando. O saco escrotal dos homens produz espermatozoide diariamente, milhões de espermatozoides. Então, porque os espermatozoides, eles precisam dessa rotatividade, dessa agilidade. Ele tem uma cauda muito maior do que o corpo, porque a questão da agilidade, da força para fazer esse movimento é fundamental para o espermatozoide. Já o óvulo, a questão da complexidade, dele estar completinho, para ele receber esse espermatozoide e virar um ser humano, é fundamental. Então, o óvulo não fica lá quieto pasmacento, ele faz esse pequeno movimento espacial depois de anos de movimento interno. E tem mais, o óvulo, ele libera uns trecos lá, uns íons de cálcio, né? Umas paradas químicas bem maluca que eu nem lembro totalmente, mas é na liberação desses íons, dessas substâncias, que ele atrai o espermatozoide. Então, o óvulo bastante rico, digamos assim, um óvulo super saudável, ele atrai muito disso. Com isso, ele facilita demais a vida dos espermatozoides que estiverem por ali para poder achar esse óvulo. Ele quer ser achado, ele quer ser fecundado, senão ele não tinha saído ali bonitinho, ficava ali esperando o espermatozoide toda faceira, com florzinha no cabelo, perfuminho, entendeu? Lacinho, tipo assim, espermatozoides, olhem pra mim, estou linda, maravilhosa. E aí, ao contrário do óvulo, o espermatozoide, mas não daquele jeito que a gente aprende na biologia lá de primeiro grau, não sai correndo desesperado, disputando, parecendo, meu Deus, o que é isso? Louco, varrido, tipo assim, guerra. Não, gente, não existe essa guerra. Existe uma afinidade, existe uma ressonância. E os outros espermatozoides que não têm afinidade com aquele óvulo, sabe? Aquele tanto de íons de cálcio, aquele lacinho da cor preferida do espermatozoide, quando não tem afinidade, os outros espermatozoides, eles ajudam os espermatozoides que têm afinidade, que é em torno de 50 espermatozoides, com afinidade numa ejaculação média normal masculina, tem uns 50 espermatozoides afinado com aquele um óvulo liberado pela mulher. E aí os que não tem nada a ver, meio que dá uma ajuda, uma força, inclusive vira tapete, faz uma formação virando tapete para facilitar o trânsito dos mais ou menos 50 que tem a ver. E aí quando eles chegam em torno do óvulo, desses 50 que tem a ver, ao se aproximarem do óvulo, vai ter um que vai se encaixar nos pontos-chave de entrada do óvulo, que é uma camada gelatinosa que tem em volta dele. Então, não existe guerra e disputa como a gente aprendeu. Na verdade, o que existe é uma grande afinidade, uma grande sincronicidade e um grande respeito por isso. Gente, eu acho isso tão maravilhoso, porque isso é a natureza dizendo assim, ó, não somos competitivos, somos cooperativos. E aí, tá. Então, espermatozoides, óvulos são cooperativos, eles se movimentam para ter um encontro com afinidades, cai por terra aquela história. Sabe aquele negócio que a gente escuta assim? Os opostos se atraem, gente, balela. Atrai, eu ia falar uma palavrão aqui, atrai coisa nenhuma, tá? Os opostos, dependendo, eles se repelem. Na verdade, a gente precisa ter uma quantidade mínima de afinidade para haver um encaixe. É isso que acontece com aqueles espermatozoides, encaixa naquele determinado óvulo ali, afinado com ele. E aí, pessoal, psicologicamente falando e comportamentalmente falando, nós vamos colocar aqui em paralelo lá os gametas, óvulo e espermatozoide. Todo mundo entendeu como é que funciona na real. O óvulo não fica totalmente parado, ele faz um pequeno movimento. Quem faz o maior movimento, a maior força, a maior corrida no sentido de percurso é o espermatozoide, que é a menor célula do homem, mas com isso tem uma grande cauda e ele pode ser reproduzido várias e várias vezes. Por quê? Porque ele pode ter muitas chances, ele pode errar muitas vezes, ele erre até acertar muitas vezes, porque tem uma grande quantidade de espermatozoides.
os óvulos não podem errar tanto. Presta atenção, mulherada. Os óvulos não podem errar tanto, porque é só um por mês. E mais ou menos com 50 anos, as mulheres em média menstruam com 12 anos e entram na menopausa com 50 anos. Então, aproximadamente 40 anos de idade fértil. 40 multiplicado por 12, quem é bom em matemática puder colocar essa conta aí, é a quantidade fixa que nós temos de óvulo. Ela é assim, umas 40 mil vezes aproximadamente menor em quantidade do que o tanto de espermatozoide que um homem produz na sua vida fértil, que é maior tempo. O homem produz espermatozoide até 65 anos, às vezes. É claro que vai diminuindo a quantidade de espermatozoide por centímetro cúbico de esperma, mas ele produz espermatozoide muito mais tempo ainda do que as mulheres produzem óvulo. Então, tudo isso tem a ver com o que a gente vai raciocinar psicologicamente agora falando. Tá. A mulher, ela se afirma, isso é falado em várias teorias, psis, ela se afirma pela capacidade de seduzir. Olha o espermatozoide lá, bonitão, de lacinho, liberando íons de cálcio para atrair o espermatozoide. Eu falei espermatozoide, é o óvulo bonitão lá atraindo. A mulher se afirma pela capacidade de sedução. O homem se afirma. Espermatozoide, não, você confundiu. Eu confundi, eu corrigi que o Alessandro já me falou que eu confundi, tá, gente? O óvulo combinando com a mulher se afirmando pela capacidade de sedução. O homem, ele se afirma na sua masculinidade pela força. Antigamente, no nosso cérebro aqui primitivo, tem um registro lá, porque assim, se dava bem o homem que matava o maior mamute e que podia alimentar o maior grupo lá nas cavernas, na pré-história. E se dava bem as mulheres que eram sedutoras e eram aceitas nesse grupo por esse homem. Faziam parte de um grupo com esse homem forte. Então, assim, a força de cada um é sedução do feminino e força do masculino, força inclusive física mesmo, né, dos homens. E os homens têm muito mais células musculares do que as mulheres, porque ele precisa dessa força física. Atualmente, a força do homem ela está distribuída do físico para o cérebro, porque hoje em dia é mais poderoso ter mais dinheiro, muitas vezes, do que ter mais músculos. Os tempos mudaram, a cultura humana foi mudando as coisas. Mas ainda tem uma questão de força mental. Né? Precisa ter uma força mental de um bom provedor, um bom administrador, enfim. E aí, gente, pare e pensa se não é completamente alinhado com o movimento do espermatozoide e do óvulo. O óvulo sendo aquele, né, enriquecido que sabe atrair, liberando lá os íons para o espermatozoide achar ele, e o espermatozoide sendo aquele ágil, eficiente, com uma cauda que faz correr, né? Porque ele tem que achar o óvulo em no máximo 72 horas, que é o tempo médio que ele dura dentro do corpo da mulher. Quando o óvulo é liberado, ele dura em torno de 24 horas. Ele fica aguardando o espermatozoide umas 24 horas. O espermatozoide não apareceu no espermatozoide, não entrou no espermatozoide ou não achou, dançou. Tem que esperar o próximo mês, na próxima ovulação. E é completamente alinhado com aquele comportamento que eu falei para vocês. E aí tem mais um detalhe. A gente começou fazendo esse raciocínio, essa análise das nossas células reprodutivas, a célula reprodutiva feminina, que é o óvulo, e a masculina, que é o espermatozoide. Fizemos essa análise com características comportamentais, que é a sedução nas mulheres e a força física e mental nos homens. Inicialmente era apenas a física que mais valia. E aí, se a gente parar para pensar no meio do caminho aí, entre a célula reprodutiva e o comportamento, tem os órgãos genitais. Então, minha gente, para e pensa. O órgão genital feminino, ele é uma cavidade, né? Ele é um buraco, a cavidade vaginal. O órgão genital masculino, pelo contrário, ele é uma protuberância, né? Que é o pênis. Com isso,
a gente percebe o seguinte, que para ter uma força, para que seja feita uma força, a força do órgão genital feminino está em se resguardar, porque ele já é um vaso, né? Já é um buraco, uma protuberância. Então ele sem fazer força nenhuma, ele está lá aberto, livre, disponível. A força está em não ficar tão disponível, em se resguardar. Já o órgão masculino, a força está em entumecer e irromper, né? Adentrar novos caminhos, né? Já que é uma protuberância e adentrar adentro, né? Adentrar adentro é igualzinho subir para cima e descer para baixo. Então, é, daí a gente cai numa coisa que atualmente, por conta da nossa cultura de combate ao machismo, que eu acho legítima, só que aí você quer combater o machismo com o feminismo, eu acho um mau negócio, mas tá tudo certo, que mulher que acha massa, quer ser feminista, beleza, torço para todo mundo ser feliz. Só que é, aí a cultura está querendo ignorar demais as características biológicas, as características materiais do ser feminino, que tem o óvulo e tem o côncavo vaginal, e do ser masculino, que tem o espermatozoide, que tem que correr, e tem a protuberância, que tem que romper. E aí a galera tá achando assim que a mulherada pode competir com os homens, de ficar saindo atrás e assim, não se resguardando, mas indo atrás, aí cai naqueles chavões que fala de mulher fácil, mulher não sei o quê, só que o que acontece? Como a força do feminino está em se resguardar e a força do masculino está em em irromper, o feminino, que está bem conectado com o seu feminino, ele sabe se resguardar de uma maneira equilibrada, quando for para resguardar. E esse feminino bem resolvido com consigo mesmo, ele é o feminino ele é o feminino que coloca aquele ser, aquela mulher feminina mais valiosa, porque ela está conectada com essa força do feminino de se resguardar. Aí lembra que o óvulo é só um por mês, que a cavidade vaginal, para ela fazer força, ela tem que não estar tão aberta, né? Porque ela já é uma cavidade. Eu não sei se tá dando para vocês acompanharem o raciocínio, que é meio que uma metáfora, assim, né? E aí, por isso que na nossa cultura existe aqueles chavões assim, que mulher fácil, não tem valor, pererê, parará, porque a mulher fácil, ela não atrai aquele homem que está saudável e conectado com o seu masculino. Esse é um fato que eu percebo na vida, assim, no dia a dia, 19 anos de clínica, de consultório. E eu me lembro, por exemplo, que num determinado momento, assim, eu convivendo com várias pessoas, eu me lembro que tinha uma mulher, né, dessas várias pessoas que eu convivia, que ela nunca ficava solteira, ela pegava geral mesmo, e tinha um amigo dela muito engraçado que ainda falava o seguinte: a fulana é igual homem, passa o rodo, pega geral. E beleza. Só que era uma pessoa relativamente próxima de mim e ela sempre colocava problemas nos relacionamentos dela. Então, assim, normalmente ela se vinculava a homens que usava droga, que não tinha dinheiro, que não tinha trabalho, que não trabalhava. Homens problemáticos. Como se fossem homens assim que não estão saudáveis no seu masculino, como se fosse masculino fraco. Então, assim, ela que não estava tão bem conectada com esse feminino e que não tinha essa postura de a força do feminino num resguardo para acertar melhor o alvo, ela estava tipo um comportamento espermatozoide masculino, a caça, errando para acertar, errando. Ela passava por isso. E eu sei que essa pessoa, né, passou por alguns relacionamentos, inclusive contabilizava um monte de casamento. Eu não vou falar aqui a quantidade, porque Goiânia, né, não sei nem quem tá aí me assistindo. Aí eu sei que hoje, 2020, essa pessoa está sozinha, assim, não está se relacionando.
e era uma pessoa, inclusive, que tinha muito problema de saúde. Era uma mulher que eu brincava que ela era perebenta. Ela tinha problema de saúde demais. Por um outro lado, nesse mesmo grupo lá, que era um grupo grande que eu tinha contato numa época aí, tinha uma mulher que assim, ela era gente boa, simpática e mais resguardada. Passava um ano solteira, passava um ano quieta, tranquila, pessoa aparentemente equilibrada. E era uma mulher extremamente, assim, assediada. Assim, os homens todos estavam interessados nessa mulher. E não é você não, de jeito nenhum. Até porque isso tem uns 20 anos, Ju. Eu te conheço só tem 9. E aí, essa mulher, que eu saiba, ela teve relacionamentos, parece que mais interessantes. E eu sei que ela tá casada, tem filho e tal. O que eu tô querendo dizer, gente? Eu não tô falando que toda mulher tem que ser tipo daquela revista, como é que é? Bela, recatada e do lar. Não tô falando isso, mas que esse padrão bela, recatada e do lar, quando é consciente, é lúcido, é verdadeiro da mulher, ele é eficiente. Ele costuma ser sucesso. Talvez não para aquela bela recatada do lar, porque é aquele masculino que ela trai. Eu não sei se é um masculino. Nosso ex-vice-presidente, né? Não sei se ele é um masculino saudável. Sei lá, não sei, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas que esse padrão, quando ele é verdadeiro, ele é mais eficiente, considerando nossa cultura, nossa biologia, inclusive nossas células, feminina e masculina. Ele é sim mais eficiente. São as mulheres valorosas, né? Se elas estão em paz com o seu feminino. Mas existem outros padrões. Existe o padrão dessa pessoa que eu citei, que ela estava sempre acompanhada, né? Tinha uma vida cheia de aventuras, mas tinha muito problema de saúde, né? E tinha também muito problema de relacionamento. É, e deixa eu ver só aqui se tem uma pergunta aqui para mim. Tô vendo os comentários aqui do Alessandro da Jussara. E tem as mulheres, por exemplo, que eu tava pensando quando eu tava. Quando me veio essa frase, né, para falar disso nessa live. Tô entendendo sim, só fiquei na dúvida com relação à cavidade no ser tão aberto. Daqui a pouco eu tento voltar na história da cavidade não ser tão aberta, quem não entendeu aí. É, outra mulher que a gente vê assim, que não tá no padrão, mas me parece alinhada com a sua verdade. E tá tudo certo, sabe quem? Monja Coen. Ela já foi casada, já foi hippie, já foi divorciada, já teve filho, foi mãe, é jornalista, exerceu a profissão um tempo, foi casada no Japão durante 15 anos, né? E hoje está numa missão espiritualista, me parece uma pessoa bastante coesa, bastante alinhada, feliz da vida, com a cabeça raspada. Não tá nessa vibe de ficar conectada com esse feminino, exercendo essa capacidade de seduzir, de encantar, para atrair os espermatozoides, para atrair os homens masculinos. E tá tudo certo, gente. Eu não tô aqui falando que a gente tem que ser, todas as mulheres devem ser belas, recatadas e do lar, não, mas que é um padrão que funciona, funciona. E tem mulher que não seguiu esse padrão e que funciona também. Eu acho que a Monja Coen é um exemplo disso. Ela me parece ser uma pessoa feliz. E me parece uma pessoa lúcida. Já escutei muitas palavras dela, inclusive ao vivo, uma vez, gostei muito, tá? Então é só para pontuar essas características típicas do feminino e do masculino. E aí, voltando no que o Alessandro tinha me chamado a atenção ali, que uma pessoa falou que não entendeu direito essa questão da cavidade. Aqui, a Carolina, estou entendendo sim, só fiquei na dúvida com relação à cavidade no sertão aberto. Carolina, é no sertão aberto no seguinte sentido. O normal da nossa cavidade vaginal já é ser aberta, é uma cavidade. Então, assim, para que nós exerçamos uma força feminina relacionada ao nosso órgão genital feminino, a gente precisa. Como é que. Quando você faz força aí, você está conversando comigo aí, faz força aí na sua vagina para você ver. Você vai fechá-la, né?
O primeiro movimento de força da nossa cavidade é o movimento de fechar, de contrair. É claro que a gente pode até fazer uma força assim para abrir. Você pode fazer essa força aí, mulheres, faz força para fechar, faz força para abrir. Você percebe como a força para fechar, ela tem muito mais empuxo, assim, ela tem muito mais tonicidade. A musculatura de fechar, ela é muito mais forte do que a musculatura para fazer o movimento de abrir. Então é nesse sentido, Carolina, que eu falei que a força do feminino está em se resguardar. Já a força do masculino, ele tá lá com o órgão genital dele dormindo. Já a força do masculino é encher de sangue, entumecer e irromper. Entende? Então, enquanto o feminino, quando vai fazer força, ele se resguarda, o masculino, quando vai fazer força, ele irrompe. É nesse sentido que eu falei que, então, assim, a mulher conectada com o seu feminino, ela tem uma postura de se resguardar mais, de saber o seu valor, de se resguardar mais, errar menos alvos, ser mais certeira. E isso está alinhado com a sua questão celular reprodutiva, que o óvulo ele é mais escasso. Então o óvulo ele precisa, digamos assim, ele precisa acertar mais o alvo, porque ele tem muito menos quantidade. Entende? Já o masculino tem um monte de espermatozoide, porque a produção é diária, bastante. Ele pode produzir diariamente milhares de espermatozoides. E a força dele está em produzir muito espermatozoide que faça o movimento e o órgão genital tem esse movimento de adentrar. Então é como se fosse um movimento para fora. O movimento da mulher é um movimento para dentro, de resguardo. É nesse sentido, tá? A força do masculino é ir. A força do feminino é mais de segurar, de conter. Nesse sentido que eu falei que fazer a força, uma mulher conectada com o seu feminino, se ela for assim, firmar essa força feminina, é conter, resguardar. E o homem é irromper, adentrar e para fora. Nesse sentido. Não sei se eu me fiz entender. Ah, tá. Exatamente, até vi que você respondia que fechar é mais fácil mesmo, a gente tem mais força, mais músculo de fechamento do que de abertura. Ok, pessoal? E aí é isso, gente. Resumindo, um feminino saudável, equilibrado, fortalecido, que se resguarda e tudo mais, que seduz, que encanta, que faz lá seu movimento, bota seu lacinho no cabelo, passa seu perfume, se sente bonita e amada, atrai um masculino também saudável, que está conectado com a sua força, que quer irromper, que quer prover. Aliás, essa coisa de prover, gente, cá entre nós, um dia a gente conversa disso, tá? Mas psicobiologicamente falando, os homens, eles são mais prósperos que as mulheres. Por quê? Porque